Boa noite, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma Célula Live de hoje. E nós vamos continuar falando sobre o mesmo assunto, só que de uma forma diferente. Hoje nós vamos falar sobre identidade e dinheiro. Amém? E, quando fala de dinheiro, Bíblia, igreja, as pessoas têm aquele pé atrás, aquela desconfiança, só que não é nada disso que você está pensando. A Bíblia, ela é um livro que carrega a história, sobre o povo de Deus, a história de Deus, a história de Jesus, princípios, mandamentos, e é um livro de finanças também. A Bíblia inteira, quase ela inteira, fala sobre finanças, sobre dinheiro. Jesus fala muito sobre este assunto quando ele passa os 3 anos na Terra, Mas conforme o tempo foi passando, falar sobre dinheiro, sobre Bíblia e dinheiro, se tornou um tabu, se tornou uma forma de preconceito. Muitos pastores eram acusados de ladrões e etc e tal, mas não é isso, não é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Eu quero falar sobre identidade e dinheiro. Amém? Lá em Gênesis 1:26, tem uma palavra poderosa que é quando Deus cria o mundo, cria os céus, cria a terra, cria todas as coisas. Em Gênesis 1:26, ele diz assim, ó: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui era ele, Jesus e o Espírito Santo conversando, Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Criou homem e mulher. Então aqui nós vemos a nossa identidade. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós sabemos, nós temos a consciência de que Deus ele é poderoso, de que Deus é grande, de que Deus é santo. E se ele disse que nós fomos criados à imagem e semelhança dele, então é porque nós somos poderosos também. É porque nós somos santos também. Se Deus é santo e nós fomos criados à imagem e semelhança dele, nós também somos santos. Se Deus teve a sabedoria para criar todas as coisas, nós também temos sabedoria para criar várias outras coisas. Hoje o diabo ele apenas rouba, apenas copia o que já é criado. Ele apenas dá uma nova imagem, um novo visual àquilo que já foi criado e no contexto errado. O diabo ele usa todas as coisas boas e distorce essas coisas boas. Inclusive o dinheiro, Porque aqui Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança e domine ele sobre todas as coisas. Só que aí lá em Gênesis 3, Deus ele cria lá o jardim do Éden, coloca a árvore e fala para eles não comerem o fruto da árvore. E a serpente, que é Satanás, vem, engana e aí o homem infelizmente cai no pecado, ele desobedece a Deus. E lá em Gênesis 3:9 diz assim: Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi os teus passos no jardim, fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E aí Deus perguntou: Quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi você de comer? Aqui entrou o pecado na vida do homem, Aqui o homem ele foi descoberto da unção, da sabedoria, da graça de Deus, Deus disse não faça e o homem foi lá e fez. O homem jogou a culpa na mulher, a mulher jogou a culpa na serpente, mas isso não é o assunto de hoje. Infelizmente o homem passou a ser dominado. E quando o homem passa a ser dominado, Satanás ele tem legalidade para colocar muitos males na vida do homem. Do homem, da mulher, é que eu falo homem no contexto geral. E aí, nós começamos a ser confundidos. O que você entende pela palavra pobreza? Nós
temos o entendimento da palavra pobreza errado, um entendimento errado. Pobreza não é falta de dinheiro. Pobreza não é falta do ter as coisas, né? A pobreza, ela é a improdutividade. É nós sermos improdutivos. É quando nós deixamos de fazer o que precisamos fazer. É quando nós deixamos de fazer o que tem que ser feito. É nós darmos desculpas para não fazer. É sermos improdutivos. Por isso que hoje nós vemos muitas pessoas que moram nas ruas. Porque elas desistiram, elas foram improdutivas. A sociedade impregnou nelas um pensamento de escravidão, né? um pensamento de dependência de alguém ou de algo. Só que Deus nos criou para nós sermos dominadores de todas as coisas e não nós sermos dominados pelas coisas. E, infelizmente, o pecado trouxe este domínio. O homem passou a ser dominado pelos seus desejos, pelas suas vontades, pelo pecado, né? Pelos desejos dos olhos, né? Pela cobiça. E prosperidade não tem nada a ver com riquezas, com dinheiro, né? Prosperidade é isso também. A prosperidade é riquezas. Mas a prosperidade em si, ela é felicidade, paz e você ter uma família, né? Deus nos criou para nós termos uma família, para nós darmos valor à nossa família. Né? Deus diz que o homem deixe pai e mãe, né? Se junte à sua mulher e sejam eles uma só carne, né? Eles sejam uma família. E quando nós temos família, nós começamos a ser prósperos, porque nós não queremos ver a nossa família passando dificuldade, passando necessidade, certo? Nós passamos a ser produtivos, nós fazemos de tudo para sustentar a nossa família. E Deus ele já deixou a bênção dele sobre a família, né? E na nossa família nós somos treinados, nós somos educados. E com certeza você já ouviu uma dessas frases relacionadas ao dinheiro. Só o dinheiro traz felicidade. Você já ouviu falar essa frase? Eu já ouvi muito falar essa frase. Eu já falei essa frase. Para ter dinheiro é só trabalhando muito, só trabalhando muito. E isso não é errado, tá, gente? Trabalhar traz dinheiro sim. Você trabalhar muito também te traz dinheiro. Mas não adianta trabalhar muito sem ter a administração desse dinheiro, desses recursos, desses resultados. E também não adianta você trabalhar muito e se esquecer da sua família. Você não ter tempo de qualidade para sua família, você não ter zelo pela sua família, ou você trocar o seu trabalho, trocar o seu dinheiro, né? Trocar a sua família pelo seu trabalho e pelo seu dinheiro. Isso que é errado, né? Você trabalhar muito não é errado, o problema é você ser dominado por isso também. Né? Só é rico quem passa por cima dos outros, quem abusa dos outros, quem usa os outros. Só é rico quando você se aproveita dos outros. Já ouvi muito isso dos meus familiares, né? Os ricos, né, na maioria deles são tristes, são solitários. Olha, isso em alguns casos sim. Alguns ricos são solitários, são tristes, mas a grande maioria de quem é rico descobriu o segredo da prosperidade, descobriu o segredo do dinheiro. Eles não são dominados pelo dinheiro, eles dominam o dinheiro trabalha para eles. E o nosso problema hoje é trabalhar pelo dinheiro. Né? Nós só trabalhamos por dinheiro, para ter as coisas. E não é isso, não é esse o propósito, não é esse o foco. Né? Nós devemos sim nos preocupar com nossas contas, com a nossa família, mas o que Deus nos ensina é que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Então nós precisamos descobrir a nossa identidade em Deus. Nós precisamos descobrir quem nós somos em Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós nascemos para dominar e não para sermos dominados pelo dinheiro, né? Outra frase. As pessoas só têm valor se elas tiverem dinheiro.
Gente, eu acho que é uma das piores frases. Essa é a que eu já vi muita gente, inclusive eu já cheguei a pensar isso, né? Só tem valor quem tem dinheiro. E isso é a maior mentira do mundo, porque Deus nos aceita como nós somos, da maneira que nós somos, com o tanto de dinheiro que nós temos, né? Deus ele nos aceita como nós somos, porque Ele nos criou, Ele sabe quem nós somos. Né? Deus não nos aceita porque nós temos ou não temos dinheiro. Infelizmente a sociedade ela foi treinada para pensar desse jeito, né? Só tem valor quem tem dinheiro, só é valorizado quem tem dinheiro, só tem benefícios quem tem dinheiro. E isso não é verdade. Isso não é verdade. No Brasil todo mundo rouba. Ah, então eu vou roubar também, vou sonegar imposto também. Vou ser igual a todo mundo, vou ser igual aos outros. Muitas pessoas pensam dessa forma. Muitas pessoas têm esses pensamentos relacionados ao dinheiro, né? E aí, quando o homem pecou, quando o homem caiu, Deus ele jogou uma maldição, ele lançou uma maldição lá em Gênesis 3. E ele disse aqui, ó, em Gênesis 3:19: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Ou seja, do nosso trabalho nós vamos tirar o nosso sustento. Do nosso trabalho nós vamos tirar aquilo que nós precisamos para viver, né? Para sobreviver. Então essa maldição ela foi lançada. Só que o trabalho em si ele não é uma maldição. Nem o dinheiro é uma maldição. A maldição é nós sermos dominados por isso, pelas coisas, né? Quando nós somos dominados por algo, por algum sentimento, alguma emoção, por algum bem, por alguma pessoa, isso sim é uma maldição, isso sim é um peso, né? O trabalho, ele não é o peso, né? Antes do homem pecar, o trabalho era um prazer. Adão tinha prazer em cuidar da terra, em semear as sementes, em cuidar dos animais. Só que quando o homem pecou, o que trouxe o peso foi o pecado. O que trouxe o peso não foi o trabalho em si, foi o pecado. Porque o pecado ele traz uma carga emocional negativa, ele traz problemas, ele traz doenças, né? Ele traz pragas. O pecado ele traz tudo aquilo que é mal. Por isso que o homem olha o trabalho hoje como algo penoso, como algo difícil. E o trabalho não é isso, né? Ainda mais quando você trabalha para você, quando você pode gerir o seu tempo, quando você consegue dominar tudo aquilo que você faz, né? Quando você tem uma agenda cheia de trabalho e no final do dia você vê o tanto de dinheiro que você recebeu, isso é prazeroso. Então, o homem ele foi, né, trabalhado no seu consciente, subconsciente, para ser dominado pelo sistema, pelo governo. E Deus ele nos trouxe o domínio, para nós não sermos dominados por essas coisas. Uma das coisas também que a sociedade trabalha no homem, na nossa mente, é que humildade é você ser pobre. Ou humildade é você ter escassez. Hoje eu vi um vídeo que diz muito isso. Uma mulher cozinhando num fogão a lenha e ela gravando um vídeo falando assim: você acha que eu sou triste? Você acha que eu sou triste porque eu cozinho num fogão a lenha? Não, eu sou humilde. E humildade não é pobreza. Humildade não é você andar de calça e chinelo. Humildade não é você ter pouco. Não, humildade é caráter. Humildade é você ter um caráter humilde. Você pode ser bilionário e ser uma pessoa super humilde. Você não se acha maior, você não se acha melhor do que os outros, você apenas sabe quem você é. Então humildade é caráter, não é pobreza. E muitas vezes nós temos este pensamento em relação a isso, né? E quando o homem perdeu a identidade lá no Éden, Deus ele trabalhou, né? Trabalhou o Velho Testamento todo. O homem desde Adão até Jesus Cristo foram 2000 e poucos anos, né? E nós vemos que Salomão foi um homem rico, Davi, todos os profetas, todos os reis foram homens prósperos, né? E Deus ele devolve essa identidade ao homem. Ele devolve essa identidade ao homem lá em João 1,
João 1, capítulo 12, diz assim, ó: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, o homem pecador, o homem que tinha que fazer sacrifícios para ser aceito por Deus, hoje este homem precisa reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador e viver uma vida de santidade, uma vida de propósito, né? O propósito de Deus é que nós sejamos ricos, sim, prósperos, sim, de que nós tenhamos condições de cuidar, de cuidar da nossa família, né? De dar uma vida boa, uma vida melhor para nossa família, né? Deus ele não gosta de ver, ele detesta ver o homem escravo, ele detesta ver o homem passando necessidade. Só que nós precisamos ter o entendimento de quem nós somos em Deus. Nós precisamos ter o entendimento de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E lá em Filipenses 4, versículo 19, diz assim, ó: O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então hoje Jesus é o nosso referencial de tudo. É o nosso referencial de identidade, de quem nós devemos ser, para assim vivermos uma vida próspera, uma vida da verdadeira humildade, e não uma vida improdutiva, mas uma vida de muito trabalho, muito suor, mas de muitos resultados. Amém? Então saiba quem você é. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você não foi criado para ser dominado pelo dinheiro, para ser dominado pelas coisas, para ser dominado pelo pecado. Você foi criado para dominar sobre as coisas. As coisas têm que trabalhar para você. Tem um versículo que fala: aonde eu colocar as minhas mãos, eu vou prosperar. Onde eu colocar as minhas mãos, eu vou possuir. Onde eu colocar a planta dos meus pés, eu vou prosperar. Então é uma promessa de Deus nós sermos prósperos. É uma promessa de Deus nós sermos ricos, né? Mas ricos com identidade, sabendo quem nós somos, não sendo melhores nem piores, nem querendo ser maiores do que alguém. Nós vamos ser ricos para abençoar as pessoas, para abençoar essa geração, para abençoar a nossa família. Amém? Então, que você reflita sobre esta palavra. Muitas vezes nós nos pegamos, né, pensando só o dinheiro traz felicidade. Isso é uma mentira, né? A verdadeira felicidade está em Cristo Jesus. Para ter dinheiro, né, eu tenho que roubar. A maioria dos ricos é triste, é solitário. E a pior das frases que eu acho, né, as pessoas só têm valor quando elas têm dinheiro. Isso é mentira. Isso é a maior mentira de todas. Você pode ser e você nasceu para ser próspero, para ser rico. Você nasceu para fazer dinheiro. Você nasceu para dominar sobre o dinheiro, para o dinheiro trabalhar para você. Mas o pecado, ele traz as consequências. Amém? O pecado, ele traz confusão para nossa mente. E nós passamos a ser dominados pelas coisas. Então ore a Deus, converse com Deus, peça para Deus te dar sabedoria. Amém? Para você não ser dominado, mas para você dominar. Em nome de Jesus. Amém? Espero que vocês fiquem com esta palavra. Compartilhe aí com os seus amigos. Compartilhe com as pessoas da sua família. No link da minha bio, aí no Instagram, tem o canal do Telegram, onde eu posto todos os dias uma palavra, uma frase, né, um versículo e um devocional. Para Deus abençoar o seu dia, para Deus falar com você e para você já iniciar o seu dia ouvindo a voz de Deus. Amém? Então, até segunda-feira que vem, às 19h29.